Renata ajustou o uniforme antes de sair do hospital. Tinha acabado de concluir mais um plantão de 12 horas na noite anterior. Os pés ainda doíam, mas o sorriso permanecia ali, guardado para quem precisasse. Ela sempre dizia que cuidar dos outros era sua forma de amar o mundo, mesmo quando o mundo não parecia amar de volta. Na manhã daquele sábado de folga, em vez de ir direto para casa, decidiu passar pelo parque do bairro. Precisava de ar, de silêncio, de alguns minutos longe de corredores e máquinas antes de voltar para a própria rotina. Foi então que ouviu o barulho da queda e o choro que veio logo depois. Um menino havia caído da bicicleta. Davi tentava se levantar, mas a dor no joelho falava mais alto. Renata olhou ao redor procurando o responsável e viu um homem comprando pipoca a alguns metros. Mesmo assim, chegou primeiro e se aproximou com cuidado. Oi, querido. Eu sou enfermeira, posso dar uma olhada no seu joelho? E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias sobre pessoas reais, sentimentos verdadeiros e aqueles finais que fazem a gente acreditar que o amor pode nascer nos gestos mais simples do dia a dia. Davi assentiu entre lágrimas e Renata se agachou ao lado dele. Suas mãos experientes avaliaram o ferimento enquanto conversava baixinho, acalmando o menino. O machucado era superficial, mas o susto havia sido grande. Ela pegou um lenço limpo da bolsa e limpou o joelho com delicadeza. Não foi nada grave, viu? Só um arranhãozinho de guerreiro. Você é corajoso? Davi parou de chorar e assentiu, segurando a mão dela com força. Havia algo na voz de Renata, na forma como ela não o apressava nem o tratava como se fosse frágil, que fez o menino se sentir seguro. Foi nesse momento que Vicente chegou correndo, ofegante e visivelmente preocupado. Ele puxou o filho para o colo imediatamente, verificando se estava bem. Aconteceu alguma coisa? Davi, você está machucado? Pai, essa moça é enfermeira. Ela cuidou do meu joelho. Davi apontou para Renata, que se levantou e sorriu. Foi só um escorregão. O joelho está bem, apenas um arranhão. Ele é muito corajoso. Vicente observou Renata pela primeira vez com atenção. Uma mulher simples, cabelos presos em um rabo de cavalo prático, sem maquiagem, vestindo uma blusa básica e calça jeans. Mas havia algo em seus olhos, uma tranquilidade, uma forma de olhar que transmitia segurança. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu sou Vicente, e esse aqui é o Davi. Renata, foi um prazer conhecer vocês. Eles se despediram ali, e Vicente seguiu com o filho de volta para casa. Deveria ter terminado naquele momento, mas não terminou. Nas semanas seguintes, Davi não parava de falar sobre Renata. Lembrava de como ela havia conversado com ele, de como não o apressara para parar de chorar, de como suas mãos eram suaves ao cuidar do machucado. Vicente observava o filho com crescente inquietação. Ele sempre se orgulhara de ser um pai presente. Trabalhava muito, mas garantia que Davi tivesse tudo o que precisasse. Conforto, estabilidade, educação de qualidade. Na sua visão, esforço e proteção material eram as maiores provas de amor que um pai podia dar. Mas as palavras do filho plantaram uma semente de dúvida silenciosa. Talvez estar presente fisicamente não fosse suficiente. Talvez houvesse uma diferença entre cuidar e estar perto que ele nunca havia percebido. Vicente dirigia uma empresa de consultoria em tecnologia. Seus dias eram longos, começavam cedo e terminavam tarde. Era uma vida organizada, mas cada vez mais solitária. A ex-esposa havia se mudado para outra cidade 3 anos antes, e a rotina diária ficava inteiramente sob responsabilidade de Vicente. Foi numa quinta-feira corrida que a lembrança de Renata voltou à sua mente. Davi ficaria sozinho com a babá novamente, e quando Vicente chegasse, o menino já estaria dormindo. Naquela noite, quando finalmente chegou em casa, Vicente encontrou Davi acordado na sala, esperando por ele. "Pai, você chegou!"
Davi, o que você está fazendo acordado? São quase 11 horas. Eu queria te esperar. A tia Márcia tentou me colocar na cama, mas eu pedi para esperar só um pouquinho. Vicente sentiu o peito apertar. Davi estava com os olhos vermelhos de sono, mas havia esperado por ele. Quantas vezes isso já havia acontecido sem que ele percebesse? Vem cá, campeão. Vicente sentou no sofá e puxou o filho para o colo. Davi se aninhou contra o peito do pai, e os dois ficaram em silêncio por alguns minutos. Pai, você acha que a moça do parque, a Renata, tem filhos? A pergunta surgiu do nada, mas Vicente entendeu que não era casual. Não sei, Davi, por que você está pensando nisso? Porque ela sabia exatamente o que fazer quando eu me machuquei, e ela não ficou nervosa como você fica às vezes. Vicente suspirou. Seu filho estava certo. Ele sempre entrava em pânico quando Davi se machucava. Pai, você acha que ela poderia, às vezes, ficar comigo quando você precisa trabalhar muito? A sugestão de Davi ecoou na mente de Vicente por dias. Havia algo diferente no jeito como o filho falava de Renata. Uma conexão que ele próprio havia sentido naquele breve encontro no parque. Levou 2 semanas para Vicente tomar coragem. Durante uma conversa com Davi, acabou descobrindo em qual hospital Renata trabalhava, e numa sexta-feira apareceu por lá com o filho. Renata! Davi gritou quando a viu no corredor. Renata se virou, surpresa e sorridente. Oi, Davi! Como está o joelho do guerreiro? Já sarou, olha! Davi levantou a perna, mostrando que não havia mais nenhum vestígio do arranhão. Vicente! Ela cumprimentou o pai com um sorriso educado. Tudo bem? Olha, eu sei que vai parecer estranho, mas... Posso conversar com você 1 minuto? 15 minutos depois, os 3 estavam na lanchonete em frente ao hospital. Vicente mexia nervosamente no café enquanto tentava encontrar as palavras certas. Renata, vou ser direto porque não sei como começar isso. Você trabalha como cuidadora particular também? Renata franziu a testa, confusa. Eventualmente sim. Por quê? Eu tenho uma rotina muito irregular no trabalho. Às vezes preciso trabalhar até tarde, viajar de última hora. A babá do Davi é boa, mas desde aquele dia no parque, Davi não para de falar sobre você. E eu percebi que talvez ele precise de algo que eu não estou conseguindo dar. Renata observou Vicente com atenção. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que ela não esperava encontrar. O que você está pedindo exatamente? Você toparia ficar com ele algumas vezes por semana? Não todo dia, só quando eu tivesse compromissos que se estendessem. Ele claramente se sente seguro com você, e eu acho que você tem algo que eu ainda estou aprendendo a ter. Renata olhou para Davi, que havia parado de brincar e escutava a conversa atentamente. Davi, o que você acha dessa ideia? Eu adoraria. O menino respondeu imediatamente. Vicente, posso fazer uma pergunta? Por que eu? Porque quando você cuidou do Davi naquele dia, eu vi algo que nunca tinha visto antes. Ele não estava sendo apenas supervisionado, ele estava sendo acolhido. E eu percebi que essa é uma diferença que eu precisava aprender. Renata sentiu algo se mexer no peito. Havia sinceridade na voz de Vicente. Meus plantões no hospital são puxados. Só poderia ser em dias específicos, com horários combinados. Claro, a gente organizaria tudo direitinho. Renata olhou novamente para Davi, que a observava com expectativa. Está bem, vamos tentar. A primeira vez que Renata foi até a casa de Vicente foi numa terça-feira à tarde. A casa era bonita, organizada, mas impessoal. Renata, você quer ver meu quarto? Davi puxou sua mão assim que entraram. O quarto do menino era bem decorado, mas havia organização excessiva. Você tem muitos livros legais. E o que você gosta de fazer quando chega da escola? Normalmente faço lição e depois assisto televisão. E você tem vontade de fazer outras coisas? Às vezes eu tenho vontade de cozinhar, mas a tia Márcia não deixa eu mexer no fogão. Que tal a gente preparar o jantar para quando seu pai chegar? Os olhos de Davi brilharam. Posso mesmo? Claro. Vamos ver o que tem na geladeira.
Eles passaram a tarde cozinhando juntos. Renata ensinou Davi a fazer um macarrão com molho de tomate simples, deixando ele mexer o molho e temperar. O menino estava radiante, concentrado em cada passo. Renata, posso te perguntar uma coisa? Você tem filhos? Renata parou de mexer o molho por um segundo. Não tenho, Davi. Por quê? Era uma pergunta inocente, mas que tocou um lugar sensível. Às vezes as coisas não acontecem no tempo que a gente planeja, mas eu adoro cuidar de crianças. Eu também fico feliz. Quando Vicente chegou em casa, encontrou a mesa posta, um cheiro gostoso vindo da cozinha, e Davi radiante contando sobre como havia preparado o jantar. Pai, eu fiz o molho, a Renata me ensinou. Vicente olhou para a Renata claramente surpreso. Vocês cozinharam? Davi disse que tinha vontade de aprender. Espero que esteja tudo bem. Mais que bem, eu nunca pensei em cozinhar com ele. Durante o jantar, Vicente observou o filho. Davi estava mais comunicativo que o normal, contando detalhes sobre o processo de cozinhar, fazendo perguntas, rindo. Havia uma leveza no ar que Vicente não lembrava de sentir em casa há muito tempo. Depois que colocaram Davi na cama, Vicente e Renata ficaram na sala conversando. Como ele foi hoje? Um anjo. Davi é uma criança muito especial, Vicente. Às vezes eu sinto que não sei conversar com ele do jeito que deveria. Você é um pai dedicado. Mas talvez não seja suficiente. Vicente suspirou. Desde que a mãe dele se mudou, sinto como se estivesse tentando compensar trabalhando mais. Mas hoje, vendo ele falar sobre cozinhar, percebi que talvez ele precisasse de outras coisas. Ele adora você, Vicente. Mas eu quero ser presente de verdade. Isso pode ser aprendido. Nas semanas seguintes, Renata passou a ficar com Davi 2 vezes por semana. A rotina entre eles se estabeleceu naturalmente. Renata buscava Davi na escola, eles faziam a lição juntos e depois se dedicavam a atividades que o menino nunca havia experimentado antes. Cozinharam juntos várias vezes. Davi aprendeu a fazer ovos mexidos, sanduíches elaborados, até um bolo simples. Renata trouxe um caderno onde eles anotavam as receitas. Também começaram um pequeno jardim na varanda. Plantaram salsinha, cebolinha e manjericão em vasos. Davi regava todos os dias e acompanhava o crescimento das mudas, e Vicente começou a notar as mudanças. Davi estava mais comunicativo, mais confiante. Fazia perguntas sobre tudo. Queria mostrar cada pequeno progresso do jardim, cada nova receita aprendida. Uma noite, quando Vicente chegou em casa, Davi estava na cozinha com Renata preparando um lanche. Pai, vem ver. Eu fiz pão de queijo. Vicente se aproximou genuinamente impressionado. Na bancada havia uma bandeja com pães de queijo ainda mornos. Você fez isso, Davi? A Renata me ajudou, mas eu que misturei e enrolei. Prova. Vicente mordeu um dos pães e seu rosto se iluminou. Está delicioso. Posso ensinar você a fazer também, se quiser. A voz de Davi carregava uma expectativa tímida. Eu adoraria aprender. Naquele fim de semana, Vicente passou uma tarde na cozinha com Davi, aprendendo as receitas que o filho havia aprendido com Renata. Foi desastroso, mas Davi riu tanto que Vicente percebeu que a competência importava muito menos que a tentativa. Pai, não faz mal errar. A Renata sempre diz que a gente aprende errando. A Renata é sábia. É sim, e ela é muito carinhosa também. Vicente parou de mexer os ovos e olhou para o filho. Carinhosa como? Ela sempre pergunta como eu estou me sentindo, e quando eu estou triste, ela não tenta me animar logo. Ela fica comigo até eu parar de ficar triste sozinho. As palavras de Davi mexeram com Vicente profundamente. Ele sempre tentava resolver rapidamente qualquer tristeza do filho. E como você se sente quando ela faz isso? Eu me sinto entendido. Vicente nunca havia pensado nessa palavra como algo importante na educação de uma criança, mas começou a perceber que talvez fosse fundamental. A harmonia foi quebrada quando Mônica, irmã de Vicente, apareceu de surpresa em casa. Mônica era 2 anos mais velha que Vicente,
formada em direito, sempre com opiniões firmes. Quando chegou e viu uma mulher desconhecida cozinhando com seu sobrinho, Mônica ficou desconfortável. Davi, quem é essa moça? É a Renata, ela está me ensinando a fazer torta de frango. Mônica olhou de Renata para Davi, claramente tentando entender a situação. Oi, você deve ser irmã do Vicente. Sou Renata. Ela estendeu a mão que Mônica apertou friamente. Mônica, e você é... Eu cuido do Davi alguns dias por semana quando o Vicente precisa trabalhar até tarde. Entendi. E você tem formação em cuidado infantil? Sou enfermeira. Trabalho no Hospital São Lucas. E há quanto tempo o Vicente te contratou? Cerca de 2 meses. Quando Vicente chegou em casa 1 hora depois, encontrou Mônica na sala e Renata ajudando Davi com a lição no quarto. Mônica, o que você está fazendo aqui? Vim te fazer uma visita e encontrei o Davi com alguém que eu ainda não conhecia cozinhando na sua casa. Vicente suspirou. Conhecia esse tom da irmã. Renata não é estranha, Mônica. Ela cuida do Davi algumas vezes por semana. Vicente, você não acha precipitado deixar uma mulher que você mal conhece sozinha com seu filho? Eu conheço Renata. Davi adora ela e ela tem sido maravilhosa com ele. Mas você realmente a conhece? Quero dizer, você a conhece o suficiente para confiar algo tão importante quanto o Davi? Vicente sentiu o sangue subir à cabeça. Que insinuação é essa? Não estou insinuando nada. Só estou dizendo que você precisa ser mais cuidadoso. Nesse momento, Renata apareceu na sala com Davi. Vicente, a lição está pronta, vou indo embora. A tensão no ar era palpável. Renata, você pode ficar para o jantar? Vicente perguntou, olhando diretamente para Mônica. Obrigada, mas preciso ir. Davi, nos vemos na terça, está bem? Depois que Renata saiu, Vicente se virou para Mônica. O que foi aquilo? Vicente, eu só estou preocupada com vocês. Mônica, eu sei que você se preocupa conosco, mas Renata tem sido uma bênção na nossa vida. Vicente, você está muito envolvido emocionalmente para enxergar com clareza. Envolvido como? Você está gostando dela? Vicente ficou em silêncio por um momento. E se estiver? Qual o problema? O problema é que você está colocando os sentimentos na frente da segurança do Davi. Mônica, Davi nunca esteve tão bem. Ele está mais comunicativo, mais feliz, mais confiante. Mônica, obrigado pela preocupação, mas Renata vai continuar cuidando do Davi. Na terça-feira seguinte, quando Renata chegou para ficar com Davi, Vicente decidiu conversar com ela. Renata, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você aceitou cuidar do Davi? Quer dizer, você já tem um trabalho puxado no hospital. Renata parou de organizar os materiais da lição de Davi e o olhou. Aconteceu alguma coisa? Minha irmã veio aqui outro dia e fez algumas observações sobre mim. Renata assentiu, como se já esperasse por essa conversa. Vicente, quando você me pediu para cuidar do Davi, eu hesitei muito antes de aceitar. Por quê? Porque eu sabia que poderia me apegar, e me apeguei a ele e a essa vida que vocês me deixaram fazer parte. Vicente sentiu algo se mexer no peito. Eu aceito cuidar do Davi porque ele me faz sentir que eu posso fazer diferença na vida de alguém de uma forma que vai além do hospital. E porque há muito tempo eu não me sentia parte de alguma coisa. É quanto a mim, Vicente perguntou, surpreendendo a si mesmo com a própria coragem. Quanto a você o quê? Você sente alguma coisa por mim? A pergunta ficou no ar entre eles. Renata respirou fundo antes de responder. Sinto. Mas isso nunca foi o motivo pelo qual aceitei ficar aqui. Como posso ter certeza disso? A pergunta machucou. Vicente percebeu isso imediatamente. Vicente, se você está duvidando dos meus motivos, talvez seja melhor eu parar de vir aqui. Não é isso que eu quero. Então, o que você quer? Vicente se aproximou dela. Vejo uma mulher que faz meu filho sorrir. Vejo alguém que trouxe paz para a nossa casa. E vejo alguém por quem eu estou me apaixonando. Renata sentiu o coração acelerar. Vicente,
Eu sei que isso pode complicar tudo entre nós, mas não consigo fingir que é só sobre o Davi. Nesse momento, Davi apareceu na sala. Renata, vem ver! As plantinhas cresceram! Naquela noite, depois que colocaram Davi na cama, Vicente e Renata se sentaram na varanda da casa, próximos ao pequeno jardim que ela e o menino haviam criado. Vicente, preciso te contar algumas coisas sobre mim. Estou ouvindo. Eu sempre quis ter uma família, casar, ter filhos, mas as coisas não aconteceram como eu planejava, e há 3 anos eu decidi que talvez não fosse para ter família própria. Vicente sentiu um aperto no peito. Mas isso não quer dizer que você não merece ter sua própria família. Vicente, você está me oferecendo uma família? A pergunta veio direta, sem rodeios. Vicente ficou em silêncio por um momento. Eu estou te oferecendo a chance de descobrirmos isso juntos. Renata, nesses 2 meses você transformou a nossa casa. Davi está mais feliz, eu estou mais presente como pai, e eu me sinto completo. Vicente, eu tenho medo. Medo de quê? De me apaixonar completamente por vocês e depois descobrir que não era para ser. Vicente se aproximou e segurou suas mãos. Renata, você já se apaixonou. Eu também me apaixonei. E Davi já te ama como se você fizesse parte da família dele há anos. Como você pode ter tanta certeza? Porque ontem à noite ele me perguntou se você poderia morar aqui conosco. Renata arregalou os olhos. Ele disse que desde que você começou a vir aqui, nossa casa virou um lar. Na semana seguinte, Vicente tomou uma decisão. Convidou Mônica para jantar em casa, mas pediu que Renata chegasse quando eles já estivessem conversando. Quando Renata chegou, Vicente foi direto ao ponto. Mônica, Renata vai jantar conosco hoje. Mônica olhou de um para outro, claramente desconfortável. Mônica, eu entendo suas preocupações. Como irmã mais velha, você sempre cuidou de mim. Mônica assentiu, mas permaneceu tensa. Mas preciso que você entenda. Renata transformou a nossa casa. Davi se tornou uma criança mais confiante, mais comunicativa, mais feliz. E o que era isso? Mônica perguntou, curiosa desta vez. Cuidado verdadeiro. O tipo de cuidado que acolhe, que escuta, que está presente nos pequenos momentos. Mônica, Renata falou pela primeira vez. Eu entendo sua preocupação. Se eu fosse irmã do Vicente, provavelmente sentiria a mesma coisa. Eu não tenho intenções escondidas. Estou aqui porque encontrei uma família que me faz sentir que posso ser quem eu sou, e porque amo genuinamente esse menino que está no quarto ali, dormindo. E o Vicente? Mônica perguntou. Estou me apaixonando pelo Vicente porque ele é um pai dedicado que não tem medo de admitir quando precisa aprender algo novo. Porque ele me faz sentir valorizada. Mônica ficou em silêncio por um longo momento. Vicente, você tem certeza disso? Tenho. Pela primeira vez em anos, tenho certeza. Mônica suspirou. Então, bem-vinda à família. Era uma manhã de sábado, e Vicente acordou com o som de risadas vindas da cozinha. Desceu e encontrou Renata e Davi preparando o café da manhã juntos. Pai, Davi gritou quando o viu. A Renata disse que podemos plantar tomate cereja. Acho que vale a pena tentar, Vicente respondeu, beijando o topo da cabeça do filho e depois se aproximando de Renata para um beijo bom dia. 6 meses haviam passado desde aquela conversa na varanda. Renata praticamente vivia ali, conciliando seus plantões no hospital com a rotina que havia construído com Vicente e Davi. Vicente havia aprendido a chegar em casa mais cedo. Davi floresceu. Suas notas melhoraram. Ele fez novos amigos. Mais importante, ele havia se tornado uma criança que sabia expressar seus sentimentos. Renata, Vicente chamou enquanto ela mexia ovos mexidos. Posso conversar com você 1 minuto? Vicente puxou Renata para o lado da cozinha. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou. Sim, aconteceu isso. Vicente puxou uma pequena caixa de veludo do bolso. Renata arregalou os olhos. Vicente. Renata,
Nesses meses todos, você transformou nossa casa em um lar. Transformou meu filho em uma criança mais feliz e confiante. E me transformou em um homem que entendeu o que significa amor. Lágrimas começaram a brotar nos olhos de Renata. Vicente se ajoelhou ali mesmo, no meio da cozinha, com Davi observando tudo de longe, boquiaberto. Renata quer casar comigo? Renata olhou para Vicente e depois para Davi, que havia abandonado os ovos. Davi, ela chamou, vem cá. O menino se aproximou e Renata se agachou para ficar na altura dele. Davi, se eu disser sim para seu pai, isso significa que vamos virar uma família de verdade. O que você acha disso? Eu acho que é a melhor ideia do mundo. Davi respondeu imediatamente. Quer dizer que você vai morar aqui para sempre? Para sempre. Então diz sim, por favor. Renata olhou para Vicente ainda ajoelhado, segurando o anel. Sim, claro que sim. Vicente se levantou e beijou Renata, enquanto Davi aplaudia ao fundo. Mais tarde, quando Davi estava brincando no quarto, Vicente e Renata se sentaram na varanda, observando o jardim que haviam criado juntos. Você tem certeza de que é isso que você quer? Renata perguntou, brincando com o anel no dedo. Tenho certeza de que quero construir uma vida com você, baseada no cuidado verdadeiro que você me ensinou. E que cuidado é esse? O cuidado que não tenta consertar ou controlar, mas que simplesmente está presente. O cuidado que escuta antes de falar. Renata se aninhou no braço de Vicente. Obrigada. Pelo quê? Obrigada por me ensinar que amor de verdade é sobre estar presente. É sobre escolher ficar e construir algo bonito nos pequenos gestos. Vicente beijou o topo da cabeça de Renata. Obrigado você, por me mostrar que ser pai é sobre estar verdadeiramente com ele. Naquele momento, Davi apareceu na varanda carregando um vaso pequeno. Olham só, a salsinha que plantamos no primeiro dia floresceu. E de fato havia. A pequena planta que eles haviam cuidado juntos desde o começo estava florida e forte. Igual nossa família, Renata disse baixinho. Igual nossa família, ele concordou. Às vezes, o amor mais verdadeiro nasce nos gestos mais simples, na paciência para ensinar uma receita nova, na presença silenciosa quando alguém está triste. Renata, Vicente e Davi descobriram que família não é algo que acontece por acaso, é algo que se constrói dia após dia com cuidado e com a coragem de escolher ficar. E numa manhã qualquer, os três souberam que haviam encontrado exatamente o que procuravam. Um lugar onde podiam ser verdadeiramente eles mesmos, amados incluindo suas imperfeições.